E agora, por último, o ministro Jorge Messias, que, embora ainda jovem, é um dos quadros técnicos mais completos, mais bem preparados de minha geração. Eu que tenho o privilégio de privar do convívio e da amizade do ministro Jorge Messias já há mais de uma década, convido agora Sua Excelência para fazer o uso da palavra. Muito boa noite às senhoras e os senhores. Eu cumprimento de uma forma muito carinhosa o presidente da nossa mesa, o meu amigo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, um dos grandes juristas da nossa geração, que o Brasil tem o privilégio de ter hoje à frente do órgão de controle maior do país, que é o nosso Tribunal de Contas da União, que já tem uma vida inteira de serviços prestados à causa pública e, portanto, é motivo de grande admiração por todos nós. E estar aqui contigo, compartilhando essa mesa, é uma grande alegria e honra para mim. Eu gostaria de cumprimentar os demais colegas da mesa, na pessoa da minha colega, professora Tarsila Fernandes. A doutora Tarsila, para quem não conhece, é procuradora federal da Advocacia Geral da União, por isso que ela já me ajudou fazendo uma ótima propaganda da nossa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Muito obrigado, doutora Tarsila, pela sua fala, nos ajuda muito a abrir um debate tão relevante para o nosso país, para o mundo, na realidade, nesse momento. Eu começo a minha fala já causando polêmica, lembrando que o primeiro grande alerta sobre os riscos do populismo foi feito por um comunista, o Marx, quando ele falava que há um espectro que ronda o mundo, o espectro do populismo. E, nesse momento, nós podemos dizer que não é mais um risco. Nesse momento, nós podemos dizer que o populismo já é uma realidade que o mundo experimentou ao longo de mais de um século, infelizmente, vindo a ceifar milhares de vidas. E eu falava há pouco aqui com o ministro Bruno Dantas que os eventos que a professora Tarsila narrou, infelizmente, vividos recentemente no Brasil, esses eventos não foram obra do acaso, esses eventos, eles são frutos de várias ações de discurso de ódio, de fake news, que levaram pessoas a cometerem atos criminosos contra a existência do Estado Democrático de Direito. Mas, como sabemos, não é fácil definir o populismo. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir a palestra do professor Ricardo Mack e eu prefiro fazer uma análise mais interdisciplinar para compreender o processo a partir de diferentes leituras e abordagens, porque temos que enfrentar a discussão também, não só na perspectiva da ciência política, das ciências sociais, mas também a partir dos fenômenos econômicos. E é fundamental que a gente traga esse aspecto, porque quando nós falamos da figura do populismo, a velha luta entre a elite e o povo, nós também temos de lembrar que há uma questão subjacente do ponto de vista econômico que está colocada nessa discussão. Aqui, lembrando os movimentos populistas mais recentes, quero fazer aqui a lembrança ao movimento populista nos Estados Unidos, com o Partido do Povo, ou mesmo com o Partido Democrata, na liderança de William Bryan, em que as questões econômicas foram colocadas ali naquele movimento, e a partir daquele momento, num passado mais recente, o fenômeno populista foi tratado a partir da discussão econômica. E aqui eu quero lembrar também, nas últimas décadas, a forma como, a forma simplista, muitas vezes, com que a agenda do consenso de Washington tratou a discussão econômica ao taxar medidas sociais, gastos sociais, com tarifas públicas, subsídios,
protecionismo e controle de fronteira como um fenômeno populista. Então, nós temos que fazer essa análise e entender a complexidade do processo. Não creio que seja útil que a discussão ela se resuma meramente à discussão das ciências sociais ou às ciências políticas. Bom, de acordo com os economistas liberais, essas intervenções governamentais, elas seriam, evidentemente, corrigidas pelos agentes econômicos que acabariam por impor as políticas sustentáveis de livre mercado, né? Veja, se até mesmo a libra esterlina havia sucumbindo à especulação financeira, não havia mesmo alternativa. O Estado deveria recolher-se da cena econômica e social. E aqui eu trago um aspecto interessante, porque muitas vezes o que nós vemos é a discussão do próprio papel do Estado. E quando nós falamos do populismo de direita e o populismo de esquerda, há sempre esse aspecto, a disputa pelo tamanho e pelo papel do Estado. Evidentemente que a liberação irrestrita, como nós sabemos, não cumpriu suas promessas. As reduções dos impostos sobre renda e propriedade apenas aumentaram a desigualdade, tendo pouco impactado o crescimento econômico. A desregulamentação dos mercados de informação permitiu, por sua vez, a criação de monopólios ainda mais poderosos e formas de manipulação ainda mais perversas. A abertura financeira trouxe, por fim, instabilidades sucessivas. Esta era econômica parece ter entrado em colapso em setembro de 2008, junto com o sistema financeiro global. Aqui temos um outro aspecto que o professor Carlos Blanco lembrou em sua fala inaugural, que é a associação do fenômeno populista com as crises. Evidentemente, nós falamos das crises políticas, crises sociais e crises econômicas. Agora, eu aí gostaria de realmente aprofundar essa questão, tentando entender ou colocar luzes sobre um outro aspecto. Quais são as causas dessas crises? Então, quando eu apresento a discussão a partir de uma preocupação de uma agenda econômica, eu quero dizer que o fenômeno populista também está associado à forma como o Estado entrega direitos à sociedade. E a partir dessa perspectiva, nós identificamos no passado recente uma série de crises recentes, a bolha financeira nos Estados Unidos e aqui na União Europeia, que acabou atingindo o mundo inteiro e o Brasil não ficou fora, evidentemente, desse processo. Bom, os bancos eram grandes demais para falir, os partidos políticos nem tanto. Então, evidentemente que a partir de 2008, os partidos políticos entraram num processo de mutação para que eles pudessem se adaptar a essa nova realidade. E aí tem vez a discussão do neopopulismo, como é que o fenômeno populista passou por um processo de mutação. Bom, nos Estados Unidos, no final do século XIX, um cenário de deflação, desemprego, monopólios privados e baixos níveis de proteção social levaram, como nós sabemos, a uma forte onda populista. Aquele processo ele conseguiu ser bem administrado tanto por republicanos quanto por democratas, e o fruto dessa discussão, que naquele momento girava muito em torno do padrão ouro, acabou levando a reformas importantes numa agenda progressista, porque é importante que se diga que naquele momento a discussão dos populistas norte-americanos, apesar de ter uma forte agenda progressista, era extremamente conservadora em relação aos direitos civis. Tanto é que houve uma clara omissão desse grupo no que toca à questão racial, da segregação racial norte-americana. Mas os frutos daquele processo foram percebidos num movimento progressista que gerou o New Deal, pós Segunda Guerra Mundial. Agora eu quero dizer, com toda essa minha fala, que é correto dizer, então, que o caminho populista ele torna necessariamente a democracia mais vigorosa? A minha resposta ela é negativa. Eu tenho dito que as experiências recentes do fenômeno populista confirmam que o maior alvo do populismo é a democracia, como bem lembrou
a professora Tarsila, e o fenômeno populista ele tem como alvo principal a criação de constrangimentos à democracia e aqui, para deixar as coisas mais claras, evidentemente, às instituições democráticas. Bom, em primeiro lugar, a estruturação do conflito político por meio de uma clivagem simplista que se faz muitas vezes entre elite egoísta e a população, o povo, né, com interesses absurdamente, integralmente convergentes, ele reduz demais o espaço para o pluralismo e o pensamento racional. Enquanto os velhos populistas atuaram no século XX para evitar que a teoria da evolução de Darwin fosse ensinada nas escolas, os neopopulistas alinharam-se recentemente para contestar as vacinas, para contestar as mudanças climáticas. Os líderes populistas, ademais, costumam ter pouco apreço ao papel das oposições. E aí eu coloco, as minorias são os primeiros a sofrerem nesse momento de escalada populista. Minorias e setores com capacidade de organização própria são, por vezes, tratados pela propaganda populista como verdadeiros inimigos a serem eliminados. E aqui tem um aspecto que faz parte da cartilha populista, aqui também trazido pelo professor Carlos Blanco e pelo professor Mark. O estabelecimento de um alvo, o estabelecimento de um inimigo comum é sempre presente na cartilha populista. No Brasil, no passado recente, vivenciamos isso em que o Poder Judiciário foi elencado, foi tratado como um grande inimigo. Não é sem razão que nas imagens lamentáveis que nós testemunhamos no dia 8 de janeiro, nós identificamos que o maior alvo da agressão foi contra o Poder Judiciário. O discurso antissistema desses movimentos abre espaço para a proliferação de uma série de versões heterodoxas dos fatos. Aqui um outro elemento. Há um tratamento sempre muito sofisticado de apresentação de versões heterodoxas dos fatos. E aí, num momento em que o atual fórum presente, o corrente fórum discute governança digital, não podemos esquecer do fenômeno das fake news, que tem sido muito utilizado pela extrema-direita, em particular, para a produção de versões heterodoxas. O processo da vacinação no Brasil e no mundo ganhou contornos dramáticos com a utilização das fake news. Autoritarismo e fake news misturam-se com a propensão para gerar crises. O constante enfrentamento com o Congresso, a mídia e o Judiciário fazem parte desse arsenal clássico. As crises eclodem às vezes em decorrência de agendas transformadoras e da falta de apoio institucional, mais frequentemente também por razões artificiais. Aqui também há um outro elemento. O fenômeno populista, ele estabelece a tensão permanente, o desassossego como uma estratégia, como uma ferramenta. Então, é importante que nesse processo de estabelecimento de alvos, de inimigos, e aqui nós elencamos a mídia, o Judiciário, o Congresso, muitas vezes, nós também temos como presente o nível de tensionamento permanente. Não há um dia de sossego. Vivenciamos isso num passado recente. Bom, esse processo leva a um grau elevadíssimo de deteriorização institucional. Há uma perda da confiança da sociedade nas instituições democráticas. Bom, num ambiente de debate público polarizado, fake news e pouco apreço a partidos, a democracia, portanto, se fragiliza, né? Não é diferente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Há um fio condutor aí nesse processo que nós podemos identificar com muita clareza. O professor Carlos Blanco recentemente deu uma entrevista ao jornal o Globo, em que ele apresenta, na sua visão, as situações de crise política, econômica e social como alavancas do fenômeno populista. E como eu falei, nós precisamos entender um pouco
mais a fundo o processo e identificar exatamente quais são as causas que levam a essas crises políticas, a essas crises sociais e a essas crises econômicas. E aqui nós não podemos deixar de falar do modelo que se estabeleceu pós-consenso de Washington, e em particular que gerou a crise de 2008. Bom, é evidente que tudo isso, e aqui lembro, como nos alertava Beck, em um processo de risco sistêmico. Nós vivemos hoje numa sociedade de riscos. E como é que a sociedade lê esse conjunto de riscos que são colocados o tempo inteiro para a compreensão comum? São as mudanças climáticas, aqui na Europa e nos Estados Unidos tem um fenômeno migratório, enfim, a questão sanitária, que nós vivenciamos recentemente com a pandemia. A verdade é que o grande amortecedor e o grande órgão amortecedor de todo esse processo acaba sendo o Estado. E muitas vezes o Estado ele passa a ser o alvo preferencial dos populistas, porque ele acaba amortecendo todo o sistema de risco construído na contemporaneidade. Então, nós temos esse fenômeno que nós conseguimos identificar com algum grau de convergência, e temos uma complexidade adicional que muitos aqui que me antecederam já falaram, mas eu gostaria de ressaltar. Os líderes populistas encontraram na internet um terreno fértil para a propagação de suas ideias. E aqui temos que colocar o dedo na ferida. A utopia libertária californiana mostrou-se enganosa, porque a promessa de livre mercado, do livre discurso, ficou, na verdade, fracassada. Por quê? Porque o que nós temos é hoje o monopólio dos grandes grupos de comunicação de plataformas de rede que controlam o fluxo de informações. Nós sabemos que informação é poder, a desinformação é muito mais poder, mas quem tem realmente poder é quem controla o grande fluxo de informação. E eu falo especificamente de um processo que o mundo tem passado, que é a discussão hoje das big techs, das grandes plataformas. Estamos hoje aqui, mais cedo nos lembrava o presidente da Câmara, discutindo no Brasil a regulamentação das big techs com o projeto de lei das fake news. Enfim, eu gostaria de trazer esses elementos aqui, lembrando que esses atores, eles trabalham num processo de manipulação sofisticado, mas que tem um grande efeito no trabalho dos chamados afetos políticos da sociedade. Quando nós vemos um processo de fake news com migração e identificamos uma série de países que não têm problemas migratórios, principalmente aqui na Europa, e que trabalham a criação de leis anti-imigração, nós identificamos a força deste processo no cotidiano de diversos países. Bom, qual é a minha questão? Na minha perspectiva, defendo que o Estado ele deve retomar o seu papel central na vida econômica das sociedades contemporâneas. Deve fazê-lo, no entanto, a partir do resgate e atualização do pluralismo, do trabalhismo e da democracia. Sem perder de vista os imperativos de uma economia competitiva, que é sempre o nosso norte, é preciso também revigorar o estado do bem-estar social. Aqui nós não podemos falar só de defesa do Estado democrático de direito, mas a defesa de um Estado democrático e social de direito. É preciso também encarar de frente os grandes problemas da nossa era, como a emergência climática. É preciso, por fim, assumir a defesa ativa da democracia, e para isso temos de enfrentar questões emergentes, como eu disse há pouco, a regulamentação das plataformas digitais. Bom, nesse contexto, será necessário reconstruir antigas capacidades estatais e criar novas instituições para permitir que o Estado possa prover serviços públicos efetivos à população. Se os neoliberais visam limitar a ação do Estado,
visto como ineficiente ao mínimo necessário, os neopopulistas buscam permanentemente a submissão completa das instituições, à vontade supostamente soberana do líder. Senhoras e senhores, imagino que estejam se perguntando, e o Brasil, em todo esse processo? Como conter o nosso populismo, que nos últimos 4 anos tão mal fez a nossa economia, as nossas instituições e até mesmo, como eu disse há pouco, a nossa saúde? Bom, a resposta não difere muito dos elementos gerais aqui traçados. O núcleo, aliás, da estratégia do nosso governo, do presidente Lula. Estamos comprometidos com a retomada do crescimento econômico, com justiça social, preservação ambiental e fortalecimento da democracia. E já temos resultados a mostrar nesse sentido. A despeito de projeções alarmistas, a inflação tem se reduzido consistentemente. O crescimento econômico também tem surpreendido aqueles que apostavam no caos para fazer versões antipopulares da realidade. Estamos em vias de aprovar um novo arcabouço fiscal que concilia a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. A governança ambiental, como sabemos, foi severamente desestruturada ao longo dos últimos anos. Com encorajamento oficial, grupos de criminosos ameaçaram nossos biomas e nossos povos originários. Gostaria aqui, nesse momento, como lembrou a minha colega a professora Tarsila, de destacar em todo esse contexto o papel da Advocacia Geral da União, instituição que lidero e fez um trabalho nos últimos 6 meses muito significativo para a retomada da melhoria da governança ambiental, ao criarmos a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. A nova unidade está encarregada de desenhar soluções jurídicas que sustentem uma política ambiental vigorosa. Em relação ao fortalecimento da democracia, é preciso dizer, antes de mais nada, que nossa democracia sobreviveu a graves ameaças extremistas. E aqui nós precisamos lembrar da origem desse processo. Aqui sabemos que as domingueiras golpistas cevaram este processo que levou à invasão da Praça dos Três Poderes e que fragilizou, num ato golpista, de tentativa golpista, a nossa democracia. Agora eu quero dizer que nossa democracia resistiu e saiu mais forte. As nossas instituições, elas deram rapidamente uma resposta, não só à sociedade brasileira, mas como todo o mundo, do que nossas instituições são capazes para zelar a democracia. O presidente Lula tem apostado na reabilitação da política como local para convergência de posições e criações de consenso. É muito importante dizer que um dos elementos do populismo e que foi presente na realidade brasileira nos últimos anos foi o estabelecimento da política como inimigo. Nós vivenciamos isso principalmente no processo da Lava Jato, quando a classe política ela foi criminalizada. Nós precisamos resgatar a política como um local nobre de solução de conflitos da sociedade. E não criminalizar. A criminalização da política não é solução. Ela precisa ser resgatada como esse espaço de solução de conflitos. E aqui precisamos destacar que a valorização do nosso parlamento é fundamental nesse processo. Voltamos também a apostar na participação social para o reestabelecimento de políticas públicas. A sociedade civil ela foi afastada das políticas, da formulação das políticas públicas. Hoje, a partir da criação do novo Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, a sociedade voltou a fazer parte do processo de formulação de políticas públicas. A Advocacia Geral da União está amplamente comprometida com a implementação dessa agenda. Tendo em conta nossas competências, temos atuado para dar maior consistência e robustez jurídica às políticas governamentais. Este trabalho já vem dando fruto e resultado. Nós podemos aqui citar uma redução da ordem de 40% do número de demandas originárias apresentadas perante o Supremo Tribunal Federal que visavam a questionar políticas públicas do governo federal. Já é um número extraordinário,
ao longo dos últimos 6 meses. Enfim, eu quero dizer aqui, fazendo coro à fala da professora Tarsila, que no Brasil, a senhora citou o artigo 17, eu quero agregar com o artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Todas as instituições democráticas, elas devem ser protegidas a partir da nossa Constituição Federal. Por isso que nós criamos, professora Tarsila, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. E aqui eu quero citar aqui um dado bastante preocupante. Nos últimos 4 anos, houve uma redução da cobertura vacinal do número de 73% para 57%. Em algumas faixas de idade, figuramos agora nas últimas posições da América Latina. Isso é fruto do quê, gente? Então, vamos analisar exatamente o que aconteceu nos últimos 4 anos. É preciso que esta máquina de fake news, que atua diretamente contra a credibilidade do nosso sistema vacinal, seja combatido, porque nós temos a obrigação constitucional de zelar pela integridade das nossas políticas públicas. Enfim, caminhando aqui para o final, caberia perguntar se após tão profunda crise, o Brasil logrará concretizar tais promessas de retomada do crescimento com justiça social, preservação ambiental e fortalecimento da democracia. Eu quero dizer a todos que, a despeito dos riscos deste novo tempo, estou seguro de que estamos no caminho correto. Não é porque estou aqui em Lisboa, mas temos o exemplo de Portugal. Após uma dura crise financeira, Portugal evitou a rota fácil do populismo e embarcou em consistente ciclo de crescimento econômico com progresso social. Não à toa, a democracia parece ao menos um bocado mais segura aqui, professor. Evocando assim o nosso poeta Chico Buarque, que, para nossa alegria, ganhou aqui recentemente o Prêmio Camões. Caberia nos questionar sobre as léguas a separar nossos países. Creio que a partir de janeiro de 2023 as distâncias se encurtaram bastante, mas sei o quanto ainda é preciso, meus caros colegas, navegar. Muito obrigado.